para ministrar sobre a vida dos nossos filhos. Amém, Senhor. Nós oramos em concordância, em nome de Jesus, a igreja diz. Amém. Graças te damos, Senhor, por também, Amém. toda noite. Amém. O filho William, Senhor amado, que estará aqui apresentando nesta mesa a tua mensagem, a tua palavra, Senhor. Usa ele com poder, autoridade, intrepidez, ousadia, Amém. a tua mensagem, Senhor. Amém. Não deixe, meu Pai amado, que nenhuma fiação trocada venha atrapalhar. Nós, como igreja, entendemos o que o Senhor tem para nós através do teu filho, Senhor. Pai, abençoa, Senhor amado, restaura, capacita, vivifica, Senhor. Fortalece e edifica a vida do teu filho. É o que oramos, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Som, ei. Irmãos, eu quero fazer uma outra oração antes de eu começar a pregar. Feche seus olhos aí. Jesus, você é suficiente aqui nesse lugar. Você é a pessoa da qual nós estamos aqui buscando. Você é a pessoa da qual o mundo precisa, da qual o mundo deseja. Nós nessa noite, nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor. Nós nos submetemos à Tua voz, Pai. Abre o nosso coração, Pai. Abre a nossa mente, Senhor. Quebra toda a cadeia, Senhor. E que possamos crescer nessa noite em devoção, Senhor. Que possamos crescer no conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor. E te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Bom, gente, para todos que são dessa comunidade já sabem que o pastor tem trazido, cada domingo ele traz uma gota de remédio para nossa alma, né? E ele está trabalhando sobre o fruto do Espírito, né? E como todos nós sabemos aqui, não são frutos, é o fruto do Espírito com suas qualidades e características. O pastor, é para ilustrar aqui, para a gente entender e simplificar bem o entendimento, ele vai trazer como uma tangerina, que o fruto tem vários gomos, né? E ontem, e semana passada, na outra semana ele falou alegria, paz. Semana passada ele falou mais sobre a longanimidade, correto? Mas eu não vou falar, eu vou deixar que ele disserte sobre as outras qualidades, porque eu acho que ninguém é melhor do que ele para poder destrinchar gomo por gomo, mas eu vou falar sobre o fruto do Espírito e sobre a responsabilidade que nós temos como cristãos de ter isso vivo na nossa vida. Eu até postei no meu Instagram essa semana. Você que é crente, batizado, recebeu o Espírito Santo, aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e foi convertido e mudou de direção, você não é uma obrigação, mas você é obrigado a dar fruto na sua vida. É impossível alguém que nasceu de novo não estar desenvolvendo nenhuma dessas qualidades, que é o fruto do Espírito. E eu escrevi algo bem breve aqui, eu quero ler para a gente aqui nessa noite, que diz assim: o fruto do Espírito é o caráter, é o estilo de vida de um cristão que ele deve ter. Ele não é algo opcional na vida de um cristão que nasceu de novo. Ele pode até ser variável. Cada pessoa pode ter uma certa dificuldade em desenvolver o amor, a alegria, a paz. Às vezes, para eu desenvolver o amor, é mais fácil do que você. Às vezes, você ter paciência, você vai desenvolver isso muito mais do que eu. Isso pode variar. Mas é o dever, ou melhor, por amor, desenvolver o fruto é consequência do que você entendeu quem Jesus é para você. Isso não deve ser algo imposto pelo seu pastor, pelo seu líder.
Você tem que ser assim. Você tem que amar. Cara, essas musiquinhas de quando a gente é criança na salinha são incríveis, porque eu aprendi e nunca mais. Eu posso até cantar se vocês quiserem, mas eu não tenho esse... amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A musiquinha precisa estar nas salinhas. Olha a importância dos nossos filhos crescerem dentro de uma educação cristã. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero falar que isso não deve ser algo imposto por alguém na sua vida. Você deve olhar para isso e você deve se constranger e falar assim, putz, eu preciso exalar esse cheiro. O fruto, quem às vezes compra, outro dia eu comprei um abacaxi, botei o abacaxi lá, o abacaxi estava meio verde. Pô, daqui a pouco o abacaxi, passou uns dias, começou a exalar, porque a minha cozinha é cozinha com a sala, é pequenininho. Começou a dar um cheiro de abacaxi bonzão, eu chegava em casa, exalava aquele cheiro de abacaxi. O crente, ele deve ter um cheiro, cara. A gente deve ter um perfil. A gente deve ter características marcantes, que são a do fruto do Espírito. Fruto é caráter transformado. E o fruto, ele caminha com uma insatisfação da nossa raiz adâmica, da nossa raiz pecaminosa. Porque não se engane, a sua raiz, a minha raiz pecaminosa, ela vai contra dar fruto, ela vai contra desenvolver o fruto. Desenvolver o fruto, meus irmãos, não é fácil. Não é fácil você moldar o seu caráter baseado na opinião de Deus, baseado na opinião da Bíblia. Porque nós nascemos e fomos criados em um mundo onde vai totalmente com o que a Bíblia nos ensina. Então, o nosso caráter ele é forjado ao longo dos anos, quando a gente é criança, com os nossos traumas, totalmente contra ao perfil de um filho de Deus. Fruto é conversão, fruto é mudança de direção, fruto é gratidão, fruto é refletir sobre a cruz. Porque tem gente que fala assim, o pastor até citou isso no domingo passado, cara, eu nasci assim, pau que nasce torto nunca se endireita, eu vou ser assim o resto da minha vida. Porque minha mãe é assim, meu pai é assim, eu fui criado assim, isso não tem como. Tem, a boa notícia tem. Mas nós precisamos olhar para Cristo, porque se a gente não olha com um olhar de gratidão, a gente não entende o porquê que a gente vai fazer aquilo. Se a gente não olha para a cruz, se a gente não olha para o sacrifício de Jesus, se a gente não entende que nós fomos perdoados, que nós fomos salvos, a gente vai falar, mas por que eu vou fazer isso? Porque Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Aliás, a primeira característica, o primeiro gomo é amor. Não é à toa que está nessa ordem. Para que a gente desenvolva todos os outros gomos e características, nós precisamos entender o que é amor. O que é o amor de Deus para conosco. Nós o amamos porque Ele nos amou. Senão, um pastor pode pegar um machado, abrir tua cabeça e botar isso lá dentro, que você não vai conseguir decidir viver isso. Não é por força, é por compreensão, entendimento, reflexão. O Evangelho ele é reflexivo. Nós precisamos, aos domingos, olhar para essa mesa aqui e refletir sobre a morte de Jesus. A ceia não pode ser somente um ato ritual. A gente precisa olhar para isso aqui e chorar, porque alguém morreu pela gente. Isso precisa cortar o nosso coração e olhar para esse pão e para esse vinho
para esse cálice e isso falar, alguém morreu por mim. Isso precisa gerar um santo desespero em você e falar assim, meu Deus, eu preciso dar fruto para que as pessoas vejam Jesus na minha vida. O fruto não é somente para você desenvolver, é consequência, mas o fruto é para o outro. Aliás, o alimento, eu sempre gosto de ilustrar assim, nós somos árvores frutíferas, onde as pessoas chegam com fome e veem uma manga muito bonita, arrancam e comem dela, que é a sua vida, que é o seu amor, que é a sua paz, que é a sua alegria, que é a sua paciência. Como eu estava falando com o Tiago, eu me perco aqui no meu esboço e eu vou embora. Sabe, fruto não deve soar como uma obrigação. Fruto é por entendimento e amor. Cara, eu preciso mudar porque eu olho para Jesus e eu fico desesperado de ser quem eu sou. Eu olho para mim e eu falo, cara, eu sou muito ruim, mano. E talvez por isso que a gente tem que se lembrar de tempo em tempo sobre essa palavra, porque isso baseia a vida cristã. E uma igreja cheia desse fruto, com esses gomos desenvolvidos, ela é muito mais viva. Árvore seca não dá fruto. Agora a árvore quando está florida, bonita, ela tá bonita e cheia de fruto. João 15:5. Já estou terminando, tá, gente? Rapidinho, hoje vai ser rápido. Eu já preguei sobre essa palavra aqui, eu amo. Eu não descarto nada da Bíblia. Cara, mas eu amo quando vejo Jesus falando, sabe? Eu gosto quando Paulo fala, eu gosto. Cara, mas quando Jesus fala para mim algo assim, mais especial, sabe? Parece que eu olho com mais atenção porque era Jesus falando. Não que os homens não tenham sido capacitados pelo Espírito, não tenham aprendido com Jesus, nada disso. Mas, cara, quando Jesus fala para mim é my precious, sabe? João 15:5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Para aí. Eu quero fazer uma análise rápida desse texto. Que primeiro, Jesus ele vai falar assim, eu sou. É só em mim que você consegue alguma coisa. E aí ele fala assim, eu sou a videira e vós os ramos. Primeira coisa que eu enxergo aqui é um trabalho conjunto. Jesus, ele fez 100% das coisas, mas ele criou a humanidade para participar dessa missão com ele. Então, quando ele fala, eu sou e vós, ele está comissionando a gente para dar fruto. E aí ele vai dar uma outra dica. Quem permanece em mim. Dar fruto requer constância. Permanecer é muito diferente de você passar por um lugar. Permanecer dói. Quem permanece em mim. E aí ele responde, e eu nele? O eu nele precisa antes ter um permanecimento em Jesus. E aí ele vem coroar o seu povo. Esse dá muito fruto. Muito fruto. Permanecer vai te trazer muitos frutos. Mas permanecer dói, né, meus irmãos? 10 anos aqui. 10 anos.
Porque sem mim nada podeis fazer. Fruto é dependência. Fruto é pobreza de espírito. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Pobreza de espírito é você admitir que você não tem. Ser pobre de espírito é você olhar para Jesus e falar assim: sem ti eu nada posso fazer. Bem-aventurados são esses, os humildes de coração. E aí vamos dar uma breve passada que eu quero chegar no 8. Vamos no 6. E aí Jesus continua dizendo: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Putz, eu não preciso dizer mais nada. A semelhança do ramo, e secará. E o apanham lançam no fogo e o queimam. Eu não vou pregar a justiça de Deus hoje para você, mas eu quero que você guarde isso. Deus é bom, mas Ele é fogo consumidor também. 7. De novo ele vai dizer: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Só para explicar isso aí. Quando você permanece em Jesus, os seus pedidos e os seus desejos vão ser baseados naquilo que Ele tem a seu respeito. Porque a gente pode ler isso aqui e dizer assim: pedireis o que quiserdes e vos será feito, irmãos. Aleluia! Pede tua Hilux. Se você permanecer em Jesus e Ele em você, o seu desejo vai ser afetado. O seu desejo vai ser mudado. E aí a sua oração vai ser diferente. As suas afeições vão mudar. 8. Cara, isso aqui é glorioso. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Eu poderia fechar aqui tudo agora e ir embora, a gente ceiar. Isso aqui já é suficiente, meus irmãos. Ele vai terminar dizendo: e assim vos tornareis meus discípulos. Discípulo dá fruto. Amém. É verdade. Isso não tem nada a ver com salvação, porque eu creio que muita gente vai ser salva, mas que não vai desenvolver o chamado de Deus aqui na terra. Tem muita gente que vai para o céu, mas vai ser indiferente. Mudou a vida de ninguém. Não engrandeceu o nome de Deus. Deixa lá no 8. Dar fruto o foco não é a sua vida. Como eu disse, você até vai mudar o seu comportamento, mas o foco, a regrinha é Deus, o seu irmão e você depois. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto para o seu irmão, e assim você é o discípulo. O nosso objetivo é levantar o nome de Deus sobre a terra. O objetivo é alguém olhar para você e falar assim: cara, eu quero que você tenha. Sabe, as pessoas talvez não falem isso para você, mas elas vão olhar e elas vão ter a galera tá falando na internet, a aura. É aura? Como que é? Vou formar uma aura. Aí a garota outro dia perguntou: o que é aura? Aura é uma vibe que as pessoas veem em você. A gente tem que formar a aura de Cristo. As pessoas têm que olhar pra gente e falar assim: pô, sei lá, eu não sei o que eu vi em você, cara. Amém. Mas você tem uma aura, você tem alguma coisa que me atrai, sabe? Tem gente que eu olho assim e falo: cara, eu queria ser amigo desse cara.
Esse cara ama tanto Jesus que eu gostaria de ser amigo dele para saber o que ele viu, sabe? Ter fome da vida de alguém. Igual a gente fala, pô, quando chegar no céu a gente vai falar com quem, não sei o quê. Aí um fala, pô, eu quero Paulo, tal, outro vai Daniel, não sei o quê. Existe o Deus de Davi, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas existe o Deus do Vidal, sabe? O Deus do Tiago, o Deus do pastor Lanza. É em busca disso que nós estamos. Cristo é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Quanto mais de Deus você tem, mais glorificado o nome dele é na sua vida. Quanto mais de Deus você tem, mais o nome dele aparece. Os caras agora estão fazendo umas paradas de... Não sei se vocês já viram, é um monte de drone assim, e os caras fazem uma... Imagina a nossa vida lá e a pessoa olha para você lá, um Deus, Jesus, transformação, amor. Se Cristo não for glorificado, o fruto não é do Espírito. Já percebeu que o mundo, o capeta, o diabo, ele tenta até nisso imitar? Ora, as pessoas estão em busca de paz, de amor, de alegria. Elas fazem meditação para ser mais calmas. Tem um vídeo, tem um cara meditando na praia, né? Aí o cara tá... Aí o cara vem zoando, caraca, o cara sai xingando o cara estressadão. Caraca, o cara tava meditando ali, cara. E o cara já levanta na primeira coisa. É tipo isso. É aquela falsa sensação de salvação, né? Cara, eu sou bom. Eu ajudo as pessoas no sinal. Eu sou bonzinho, sou caridoso. Amo os animais. Amo minha família, nunca traí minha esposa. Tenho os pais com meus vizinhos, eu sou feliz. Gente, o mundo prega isso. Em uma certa medida, as pessoas estão em busca. Eu até tirei foto com o meu telefone. Esse louvor que nós cantamos aí, és o mais amável, o mais desejável, é porque em alguma medida o mundo deseja Jesus. Deseja preencher o vazio que há dentro delas. Por isso que ele é o mais amável, é o mais desejável. Só que as pessoas ainda não sabem que o que elas desejam é Jesus. E aí Satanás usa do engano para fazer você acreditar que pode ir para o céu e se salvar por conta própria. Porque quem conhece uma pessoa assim? Pô, fulano só falta se converter, né? Ele é gente boa pra caramba, cara. Só falta ele se converter. Só falta ele se converter. Verdade. Mas ele tem que se converter. Amigo. E as pessoas, não, eu vou pro céu. Eu vou pro céu, eu não preciso ir pra igreja, não. Mas aqui tem muita coisa que você na igreja, você conhece através disso aqui. Ideia do inferno é essa de que eu sou o templo, sozinho em casa lá. Jesus vai dizer, se permanecerdes em mim, é uma regra pré-estabelecida. Permanecer em Jesus é preciso amá-lo, é preciso buscá-lo, é preciso gastar o seu precioso tempo, dedicar o seu tempo. Deus, Jesus, precisa frustrar em alguma medida os seus planos. Ele precisa te quebrar em alguma medida. Felipe já pregou isso aqui há muito tempo. A ovelha, quando ela é muito rebelde, o pastor ele quebra a perna dela.
para que ela fique dependente do pastor. Em algum momento, o pastor precisa quebrar sua perna. Não o pastor, mas o nosso pastor. Ele vai precisar te quebrar para que você seja mais dependente dele, para você estar mais perto dele e você saber o que ele pensa a seu respeito, o que ele tem para você. Lucas 5,37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo se romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres estragarão. Sabe, nós precisamos renovar a nossa mente. E no original, o odre velho aqui é alguém que foi muito usado por Deus, sabe? O Espírito Santo, a transformação, ela só vai vir sobre a sua vida quando você se preparar para aquilo. E a preparação está onde? Fruto. Frutifica. Eu queria que a gente fizesse uma análise pessoal nessa noite e olhasse para dentro de nós e seja sincero. De 0 a 100, de 0 a 10, quanto você tem frutificado? E, gente, isso não está ligado à performance aqui não, tá? A pregar, não. Fruto não é só trazer gente para a igreja, não. Isso também é consequência do fruto, porque as pessoas estão vendo o que você tem e querem o que você tem. Mas o fruto é gerado internamente. O quanto você tem afetado a vida das pessoas ao seu redor. Você só afeta a vida de alguém com o seu fruto vivo e eficaz. Você não vai conseguir nutrir ninguém se sua maçã estiver podre. A laranja podre, ninguém vai tomar a vitamina C da laranja. Nossa caminhada até a vinda de Cristo, nossas vidas sempre estarão em manutenção e transformação. Isso vem através da frutificação do Espírito. E essa palavra, ela se aplica a todos nós, tanto para aqueles que estão no processo de santificação, de purificação, de frutificação, quanto para aqueles que não estão aplicando nada daquilo que está sendo pregado aqui. Essa noite é uma oportunidade de você se arrepender e começar pelo menos evidenciar pelo menos uma característica dessas. Sempre quando o evangelho é pregado, há uma oportunidade de reparo. O que vai determinar o quanto de vida de Deus você vai ter, vai ser você. A igreja, os irmãos, o discipulado pode até ajudar a quem quer, é um caminho. Mas se você não entender a sua identidade, o porquê você está aqui, quem te salvou e para onde você vai ser um salvo infrutífero. Um crente estéril, sem filhos na fé. Um crente relevante, apenas mais um. E você não foi chamado para ser mais um. Você não foi chamado para ser estéril. Você foi criado para um propósito.
Deus te sonhou com um propósito, sabia? Salve você, uma pessoa ou 1 milhão de pessoas. Se o Senhor te criou para aquele propósito e você cumpriu, é o ápice da vida cristã. Agora Deus vai dar para alguns irmãos Billy Graham, não sei quantos mil irmãos. A questão não é a quantidade de pessoas, a questão é a resposta que você vai dar. A gente costuma dizer, né, que a adoração não é louvor, ela contém música. A adoração, ela contém louvor. Mas uma vida de adoração é uma vida de quem vive cantando. Às vezes o cara canta lá com uma vozão, isso aí é um adorador. Adorador é quem exala o perfume de Cristo. Adorador é quem tem cheiro de fruto bom. Isso é um adorador. Você pode amanhã, quando sair desse culto aqui e não lembrar nada do que eu falei, mas essa palavra pode mudar a sua vida. A forma como você pensa, como você age, como você reage. A gente costuma dizer aqui, né? A gente já aprendeu isso aqui. O crente, ele não é medido pelas ações, é que ele é medido pelas reações. As nossas ações são pré-meditadas. Amanhã você já sabe que hora você vai acordar, o que você vai fazer. Agora, quando isso foge do seu controle, é aí que você mostra se você é um adorador, quanto mais. Se você é um frutífero, quanto mais. E aí eu vou deixar o pastor pontuar e explicar cada coisinha dessa que está em Gálatas. Está em Gálatas. E aí ele vai mostrar para você o beabá, ele vai te dar o caminho. Mas enquanto isso não for um estilo de vida, você vai fazer muita força para poder fazer aquilo. Ontem nós fomos na casa de um amigo e todos eram crentes. E aí o meu amigo me chamou para orar e falou, o pastor vai orar. Eu falei, caraca, se eu sou o mais crente de vocês aqui, vocês estão ferrados. Chamou mais crente para orar? Ele, não, porque tu tá o mais crente. Foi, caraca, mano. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tava conversando com a Adriele hoje, eu falei, amor, eu já vi isso aqui acontecer. Esse tipo de reunião acontecer e eu sei onde isso termina. A igreja tá assim, ó. Todo mundo na escala do serviço hoje. E o pastor, ele falou aqui, cara, a gente não tem que ficar falando de igreja, não. Mas a gente tem que trazer aqui o que é o certo, né? Você se preocupa com os seus amigos? Qual o estilo de vida que eles estão levando? Cara, todo dia eu converso com o Wesley. Todo dia. Parece que é chover no molhado. Eu não me canso de falar de Jesus para ele. Já chegou em um lugar e as pessoas apagaram o cigarro? Já chegou em um lugar e as pessoas pararam de beber porque você chegou? É desse estilo de vida que eu quero que a gente tenha. As pessoas serem constrangidas, não porque você falou nada, mas porque elas sabem qual é o estilo de vida que você leva.
Ontem nós chegamos lá e uma situação parou porque a gente chegou, mas ninguém fez, e a gente não falou nada. Mas a galera, pô, mano, vamos dar uma segurada aqui. Cara, isso aí é gratificante pra gente. A pessoa às vezes está falando contigo e xinga o palavrão, foi mal, mano. Direto. Tranquilo, mano, tranquilo. Vai aí, fala aí. E a gente segue. Isso é dar fruto. As pessoas veem você. Cara, posta mesmo no seu Instagram, coisa de Deus. Natan tá botando direto. Posta. Posta, sabe por quê? O Instagram tá cheio de asneira. O Instagram tá cheio de gente credenciada pelo diabo para influenciar as pessoas. Existem pessoas que são bons músicos, mas não entendem nada de política, e fala de política e as pessoas acreditam naquilo que aquele cara falou. Mas ele é um bom músico. Ele entende de música, mas porque ele tem um poder de influência na internet, ele acaba alcançando as pessoas. E por que nós, que temos a palavra de Deus, não podemos influenciar as pessoas? Não é querer postar de santo não, irmão. Cara, quando eu vejo alguém correndo, eu falo, caraca, maneiro, mano. Fulano era gordão, tá correndo, mano. Vou correr também. Caraca, fulano bateu o pace de 5. Pô, quero bater esse pace também. Não é disputa não, é influência. A internet é um campo de influência. Posta a tua família, posta alegria, posta, cara. A gente tem que usar a internet para isso. Não é para mostrar o teu telefone novo, para botar o teu painel do teu carro novo lá, né? Hétero top. A internet está carente de homens e mulheres de Deus. Sabia? Está carente de verdade. E aí acaba credenciando, credibilizando muita coisa perdida, muita coisa que não é a palavra de Deus. Mas para isso, nós precisamos comer do fruto para dar fruto. Nós precisamos permanecer nele. E ele permanecer em nós. Por isso que eu falo que eu amo ver os passos de Jesus, as atitudes de Jesus. Cara, Jesus ensina muito ali do caráter dele, de quem ele é. Eu tenho fome de Jesus. E quando a gente não responde da forma que Jesus responderia, a gente fala, caraca, não é dessa forma. Não é dessa forma. Tem um jeito. Tem uma reação em Cristo. João 15:11, ele vai dizer, essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa, plenitude de vida. Fruto é plenitude de vida. Às vezes isso parece tão distante da gente, né? Cara, o quanto é bom ser pleno na nossa vida, né? Andar em paz com tudo. Mas Ele nos garante. Se guardares os meus mandamentos, se permanecerdes no meu amor. E aí Jesus ele vai falar no 10, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Que aula! Que aura! Jesus está falando assim, me imita. Faz da forma que eu olho para
Da forma que eu olho para Deus, olha para mim. Eu olho para o meu pai e faço o que ele faz. Olha para mim e faz o que eu faço. Permanece em mim. E aí o 12 ele diz: esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Cara, você amar alguém com o amor de Jesus sacrificial, não é mole não. Ninguém tem amor maior do que este, de algum homem, entregar a sua vida pelos seus amigos. Putz. 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado de amigo. Tem uma canção do Ademar de Campos que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Cara, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que conhecer o coração de Deus. Provérbios 25, 2. Eu não sei ele de cabeça, mas é um dos que eu mais amo, A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Há uma glória em perseguir, em saber o cheiro do cordeiro. Há uma glória em descobrir o que Deus pensa. Há uma glória em descobrir pelo que o coração de Deus bate. Há uma glória em permanecer. Há uma glória em perseguir Jesus. É muito bom você vir num culto e o pastor liberar uma palavra braba. Você vê um pregador que você gosta, maneiríssimo, cara, que revelação. Mas é mais glorioso ainda você sentar na sua casa, abrir a Bíblia e o Senhor falar com você. Assim, eu não sou tão bom para entender isso. Eu fiquei reprovado na Cefetec porque eu não sabia fazer redação. E aí eu leio a Bíblia às vezes e eu falo, caraca, eu entendi isso. É só Deus. E aí eu quero falar para alguém, eu falo, caraca, Adriele, se liga nisso aqui. E ela vem para mim direto, caraca, moça, se liga nisso aqui. Olha só isso. Aí eu falo, caramba, eu nunca tinha visto isso. Eu já tinha lido esse texto, mas eu nunca tinha visto isso. Que glorioso o Senhor se revelar para você. Isso deve bater, o nosso coração deve bater por isso. O Senhor se revelar quando você busca Ele. Eu vi um cara falando, um líder de adoração falando sobre adoração. Ele, cara, a gente está mexendo com coisa pesada. A gente está mexendo com coisa séria. Será que a gente não tem noção disso? A gente estava vindo falando no carro ali, né, da galera que mexe com ocultismo, magia negra. A gente fala, caraca, esse bagulho é doido, né? Isso aqui também é sinistro. Isso aqui é mais sinistro ainda. Eu ia falar, o bagulho é mais doido ainda, mas eu quero ser mais polido, né? Isso aqui também é sério.
Os louvores que a gente canta também precisam ser cantados com responsabilidade. A gente precisa se responsabilizar, a gente não pode temer, não vou cantar isso porque eu não vivo. Pelo contrário, se posiciona para viver. Fala, cara, eu preciso, Senhor, eu vou cantar isso, eu vou me comprometer com esse louvor hoje. Andaram tirando, né? O toque no altar, abro mão dos prazeres. Por que tirar essas músicas de dentro da igreja? Ao invés da igreja se responsabilizar por aquilo. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão da minha vida por Ti. Senhor, eu quero alcançar isso um dia, Pai. Eu não estou mentindo não, Senhor. Esse é o desejo do meu coração, mas eu não estou conseguindo abrir mão dos meus desejos. Senhor, eu quero abrir mão dos meus sonhos por Ti. Eu quero abrir mão da minha vida por Ti. Ah, não, é mais fácil tirar de dentro da congregação. É mais fácil proibir o louvor. Porque a igreja não está pronta. Porque o fruto não foi desenvolvido. E a igreja está imatura. E aí a gente tira o louvor, te amo mais do que tudo. É melhor tirar do que a igreja se responsabilizar. Hashtag reflita. Eu penso muito sobre isso, cara. Eu sou muito reflexivo sobre o que a gente traz. Eu sou chato pra caramba na escola bíblica. Porque eu quero que a gente fale coisas profundas. E aí, será que no tempo de Paulo era mais difícil ou no nosso tempo é mais difícil? Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar. Se hoje em dia viver o evangelho é mais difícil do que naquela época, vamos estudar sobre isso. Não é só ser chato, não. É falar e falar assim, pô, pastor, sei lá. Talvez naquela época tinha isso, isso e isso, pastor. Mas eu pesquisei aqui, cara, na época de Paulo, era assim, assim, assado. E aí o outro irmão veio, pô, mas na nossa época também é, né? É sobre isso que a gente está buscando, é sobre isso que a gente está pregando. Mas vamos nos omitir mediante a isso? Vamos pular de cabeça, cara. Vamos bater no peito e assumir essa responsa. Eu tenho um amigo que é cristão, ele fala, pô, cara, eu não gosto muito de postar sobre coisa de igreja, não, porque eu já fiz muita coisa errada com o meu Instagram. E aí eu tenho medo das pessoas. Eu falei para ele, mano, então começa a postar. Que aí você vai queimar suas pontes com o passado. Pula para um lado. Não fica em cima do muro, não. Começa a postar, que aí você não vai ter como mais ter contato com mulherzinha. Não vai ter como, não tem. Eu falo isso para ele, eu falo, cara, ninguém mais me segue. De mulher, porque vê que eu sou casado, que eu posto com meu filho, que eu posto a Bíblia, que eu sou crente. Já estou de um lado. É uma dica para os homens. Pula para um lado do crente. Para as mulheres também. Começa a se posicionar como mulher de Deus lá no teu Instagram. Que as piadinhas vão começar a sumir. Tenho certeza. Mas para isso, o fruto precisa estar vivo dentro de nós. Para isso a gente precisa ter fome de fruto. Fome de fruto. Fome de transformação. Eu fui na Taquara ontem, né? Aí parei no estacionamento lá, não consegui achar o estacionamento que a Adriele me falou e parei no estacionamento lá qualquer. O estacionamento era até de uma loja de tecnologia, então não era um estacionamento, só estacionamento. Eles tinham uma administração lá não tinha um controle muito bem dos carros que entravam e saíam, aí tinha, cara, sei lá, devia ter umas 10 vagas lá. Aí o meu carro é um Voyage e tinha um outro Voyage. Eu fiquei lá um tempão, fiquei umas 2 horas na Taquara e na hora de pagar a mulher R$3. O estacionamento, eu falei, caraca, Adriele, baratinho, estacionamento de cria que eu achei aqui. Paguei os R$3. Aí eu tô saindo, eu falei, pô, olhei a placa lá, fiz os cálculos lá, eu falei, pô, mano, tá errado, essa aqui, 3 contos só, no centro da Taquara, pelos cálculos lá que eu fiz, dava R$11. Aí a pregação
bateu no meu coração. Eu falei, caraca, mano, eu vou me sujar por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 reais? É porque, mano, eu sou bom de matemática, relaxa. 8 reais, aí parei o carro, puxei o freio de mão, aí eu falei, minha amiga, eu acho que tu cobrou errado. Aí a mulher, não, eu passei 3 reais. Eu falei, não, tu cobrou menos, pô. Tu cobrou menos, que eu fiquei mó tempão aqui. Aí ela, porque a gente só bota o modelo do carro. Tinha 2 Voyage, ela cobrou outro Voyage. Uma coincidência assim, né? Vai me levar pro inferno. Coincidência leva pro inferno. O diabo tá cheio de coincidência para te levar pro inferno, sabia? Às vezes tu vai encontrar a tua ex lá, caraca, uma coincidência, né? Encontrei minha ex. Coincidência ela foge, irmão. Mete o pé. Não é coincidência nenhuma, não. Deixa que outra pessoa vai alcançar ela. Sai fora. Hoje no posto, Felipe? Mas desse 60, o maluco do meu lado 40. Aí o cara louco foi me cobrar, é 40. Né? Aí, botou 60, o cara cobrou 40. Tu poderia falar, esses caras de posto são tudo safados, ficam adulterando gasolina. Ih, vou passar mesmo. Aí tu pagou, né? Vai dar o testemunho dele aqui. Gente, isso faz parte de um caráter. Eu não tô falando que eu sou bom, não. Eu erro direto, todo dia. Peco direto. Toda hora. Me irrito pra caramba. Sou irritadinho. O que eu tô querendo dizer é que a gente pode evidenciar o caráter de Jesus. Mesmo pecando mais do que evidenciando o caráter. Processo. Variável. Lembra que eu falei que o fruto ele é variável? Mas ele não pode ser negociável. É inegociável o fruto. Você pode dar um pouco mais, um pouco menos. Mas eu tenho certeza que quando até a eternidade a gente vai estar mais madurinho. Menos verdinho. Fruto verde ninguém come. Sabe quando a gente está no processo da caminhada, que a gente fala, não estou pronto para evangelizar ninguém. Fruto verde. Tô maturando aqui, tô amadurecendo. Mas já está na hora, né? Está na hora de pelo menos alguma coisinha, alguém ser nutrido pela sua vida. Amém, gente? É isso. É isso que eu quero trazer. Hoje é domingo de ceia. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero fazer uma oração. Eu queria que a gente de verdade, cara, a gente começasse a identificar aí em qual medida nós precisamos ser atropelados pelo Espírito Santo. Sabe, eu creio que em alguma medida você precisa soltar alguma coisa, algum tipo de atitude, algum tipo de coisa. Feche seus olhos, eu quero orar. Deus, Espírito Santo, eu creio na sua obra e eu creio que você está aqui, Pai. Eu creio que você pode fazer o que nenhum ser humano pode fazer. Pai, eu oro, o Espírito Santo, eu oro para que os nossos corações sejam constrangidos agora, Senhor, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Senhor, enche o nosso coração de gratidão e entendimento por quem o Senhor é. Enche o nosso coração de gratidão pela cruz. Traz entendimento, traz revelação, traz sabedoria, traz arrependimento aqui nesse lugar. Espírito de arrependimento vem sobre nós nessa noite. Corações quebrantados o Senhor não rejeita. Admita a sua pobreza de espírito nessa noite. Admita que você é um pecador, que eu sou um pecador e se arrependa, porque o Senhor não rejeita um coração contrito. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nós dobramos o nosso coração, Senhor. Nós dobramos a nossa vida diante de Ti, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, faz mais. Senhor, faz mais, Senhor. Porque nós cremos que é a partir disso que o avivamento vem. É a partir disso que a transformação vem, Senhor. Então, Pai, toca as nossas vidas nessa noite, Senhor. Senhor, toca as nossas vidas, Senhor. Nós precisamos do Teu toque, Senhor. Do Seu doce toque, Senhor. Do Seu santo toque, Senhor. Nos toca nessa noite, Senhor. Aviva as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos, Pai,
nos próximos tempos, Senhor, amadurecer, Senhor, crescer no conhecimento de quem o Senhor é, Pai. Uma igreja madura, Senhor, uma igreja cheia de frutos, Senhor, para que o nome de Deus seja engrandecido, Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado, Senhor. Essa igreja aqui, Senhor, foi feita para que o seu nome seja colocado no mais alto lugar. Nós colocamos o seu nome no mais alto lugar. Nós levantamos um altar, Senhor, para ti, Senhor. E nesse altar está escrito Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que tem o controle do mundo, aquele que não perdeu o governo. É sobre esse que nós oramos, é sobre esse que nós adoramos, Senhor. Mude quem nós somos, Senhor, mude a nossa realidade de vida, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar a Ti, Senhor. É isso que eu oro, Senhor. É para isso que o nosso coração se debruça nessa noite, Pai. Uma oração sincera, Senhor. Eu sei que o Senhor não rejeita, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toca as nossas vidas, Senhor, toca as nossas mentes, Senhor, toca o nosso caráter, Senhor, nos quebra, Senhor, nos faz de novo, Senhor, odres novos, Senhor, para que o novo de Deus venha sobre nós, Senhor, o novo de Deus venha sobre nós, Jesus, o novo de Deus venha sobre nós, Senhor, libera o novo, libera o Teu rio aqui nesse lugar, o rio sem medida, Senhor, que nós possamos beber da Tua água, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos e nós Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos nessa oração, Senhor. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor por essa noite.